noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão? Estamos começando aqui mais um podcast Escuta Direito. Muito obrigado pela participação de vocês nessa noite de sábado. Agradeço imensamente o acompanhamento de vocês, todos aqueles que estão junto conosco aí. Peço mais uma vez, se inscrevam nas nossas redes sociais aí, o Instagram, @podcast_escuta direito, no TikTok, @escuta direito _podcast, e no YouTube, @podcast escuta direito. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, que é feito com carinho para todos vocês. Quero essa noite mandar um grande abraço para os nossos amigos da Unisenai, para o pessoal que trabalha comigo na Inilbra Indústria e Comércio, que esse podcast foi feito pensando no dia a dia deles, na rotina deles também, né? Essa semana eu tive uma perda muito grande, um grande amigo faleceu na terça-feira, então ainda estou com um coração partido, né? Que é o nosso pastor Wilson da 316 Airport Church. Quero mandar um grande abraço para a pastora Antônia, para a família, e dizer que nós estamos aqui nas orações pela recuperação da família e sabemos que ele está num lugar melhor. Agora quero que meus amigos aí, o Sérgio e o Ariel, dêem boa noite deles. Sérgio, vamos lá, Sérgio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vocês estão acompanhando o nosso canal no YouTube. É uma honra, é um prazer ter a companhia de vocês aí assistindo o nosso canal. E eu quero começar dando meu boa noite para Cida Cardoso. Então, Cida, um beijo para você, um abraço. A Cida tem nos acompanhado no nosso canal, sempre está lá interagindo. Então, quero dar um salve, uma boa noite para Cida. Cida, obrigado pelo seu apoio no nosso canal. Agora, o nosso abraço, o nosso boa noite do Arielzinho. Boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou aqui na companhia do Sérgio, do Marco, da nossa querida convidada. Então, gente, vou mandar um salve aí pro Derek e para a namorada dele, Stephanie. E, ó, os dois assistem esse podcast aqui no final. Vai ter um tema aleatório aí. E, ó, fique atento, hein? Os dois vão ficar atentos, tá? Que eu vou tocar no assunto de uma história nossa, do Derek. Tá bom, é isso gente? Aí. Mas é isso. Marco? É isso aí, pessoal. Então, o nosso podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a segurança do trabalho. O que é a área de segurança do trabalho? É uma área que realiza estudos, analisa riscos relativos à saúde e às doenças ocupacionais do trabalho. Então, o objetivo é reduzir acidentes, doenças, de uma forma geral. Dessa forma, evitando custos para as empresas e para o governo. E para isso, quero apresentar para vocês a nossa convidada, a nossa colega de faculdade, Emanuele Toeda, acadêmica do 8º período de Direito, supervisora de Segurança do Trabalho, com uma vasta experiência nessa área. Boa noite, Emanuele, tudo bem contigo? Boa noite, meninos. Tudo bem, sim, e vocês? Tudo bem, graças a Deus, Emanuele. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Tenho certeza Obrigada. Que você vai agregar muito aí para o nosso grupo, para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí, Emanuele. Espero que sim. Com certeza. Bom, Emanuele, nós temos uma série de perguntas que nós recebemos aí dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, né? E uma das perguntas está relacionada a qual é a função do SESMIT e como montar o quadro da empresa. Então, primeiro, pessoal, acho que tem que entender o que é o SESMIT, né? O que significa a sigla SESMIT. Na verdade, assim, a segurança do trabalho, ela é uma área que não é muito difundida, não é muito conhecida. Acho que só quem é da área mesmo que entende como funcionam os processos. E eu penso que uma das dificuldades que existe na área é toda essa infinidade de siglas que tem, né? Porque às vezes a gente usa EPI, SESMIT, APR, PCMSO, PGR, enfim, são uma inúmeras siglas que, se você não é da área, você não vai fazer ideia do que é, né? O SESMIT, ele significa setor especializado em saúde e medicina do trabalho, né? Então, ele vai ser um setor dentro das empresas. Esse setor, ele tem alguns profissionais específicos que vão trabalhar ali. Dentro desses profissionais vão ter médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, técnicos de meio ambiente, por aí vai, né? E ele vai ser definido de acordo com a norma regulamentadora NR4. Lá na NR4 tem um grau, tem uma tabela lá. Nessa tabela é definido como que vai ser feito o dimensionamento desse SESMIT.
tá? Essa tabela, ela faz um cruzamento de informações da empresa, onde vai ser avaliado o grau de risco da empresa, né? Existem 4 graus de risco, do 1 até o 4, sendo o 4 o mais perigoso que tem, vamos dizer assim, as atividades mais perigosas, e aí vai ser levado em consideração o grau de risco e a quantidade de funcionários que tem na empresa, né? E aí é feito um cruzamento de informação ali mesmo nessa tabela para saber quais profissionais vão integrar o SESMIT da empresa, né? Mas, assim, um SESMIT grande, vamos dizer assim, um SESMIT elaborado, que exija um médico do trabalho ali, tem que ser uma empresa muito grande, com muitos funcionários mesmo, e com grau de risco elevado. Na maioria das vezes, a exigência vai ser só um técnico de segurança mesmo, para estar integrando esse SESMIT da empresa aí. Legal, Manoel. Obrigado, hein? Emanuele, dentro dessa questão da criação do SESMIT, né, pelo que você está falando da NR, uma pergunta aqui do nosso telespectador ali, que é em relação ao IPI, né? O que é importante nessa gestão do IPI e o EPC? E aí eu já queria que você também explicasse as siglas, né? Porque quando você começou a falar, eu já comecei a pensar, nossa, além de ter que decorar a fórmula de Bhaskara, aquela coisa, agora tem mais as siglas que a gente tem que entender. Sim. Então, assim, Sérgio, cada uma desses temas, vamos dizer assim, relacionados à segurança do trabalho, eles são regulamentados por uma norma específica, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras vigentes e cada uma delas vai dar um direcionamento específico dentro da área. A NR4, ali, por exemplo, fala sobre o SESMIT, a NR6, que vai estar falando sobre EPI e EPC. A sigla EPI significa Equipamento de Proteção Individual e a sigla EPC significa Equipamento de Proteção Coletiva. Então, a NR6 ela vai dar todas as diretrizes para as empresas relacionadas aos equipamentos de proteção para o trabalhador. Vai trazer lá quais são as responsabilidades da empresa, quais são as responsabilidades do empregado quanto ao EPI, a quem cabe fornecer, a quem cabe usar, como que você vai dimensionar qual que é o melhor equipamento de proteção para aquele trabalhador, se você vai optar, talvez, por adquirir um EPC ao invés de um EPI, e por aí vai, uma infinidade ali de regras que existem relacionadas aos equipamentos de proteção. No mercado existe uma infinidade de modelos de equipamento também, né? Eu estou vendo aí que na imagem atrás de vocês, o Sérgio tem alguns equipamentos ali, o Arielzinho também, né? E assim, se você for ver o mercado hoje relacionado a equipamento de proteção, existe uma infinidade de modelos, de marca, de materiais que são fabricados. A tecnologia tem ajudado muito nesse sentido também, para a fabricação de equipamentos que, além de proteger o trabalhador, eles não sejam desconfortáveis para o uso, né? Então, assim, uma empresa que faça gestão de equipamento de proteção individual, ela precisa sempre estar atento, principalmente na validade desses equipamentos, que os equipamentos eles têm um código, né? Todo EPI ele vem com um código que significa CA, que é o certificado de aprovação daquele equipamento. Ele é laudado, ele é testado para saber se efetivamente ele vai fazer a proteção do trabalhador, e esse código ele tem uma validade. Então, é sempre importante a empresa estar atenta à validade desse equipamento de proteção para estar fazendo a substituição sempre que for necessário. Manu, eu vou aproveitar aí, então, quando você fala aí do EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, eu já trabalhei na indústria e eu usava aqueles protetor auricular, e aí eu usava aqueles que era tipo guarda-chuvinha, não sei se você já viu. E aí eu lembro que uma das coisas que aquele lá estava irritando o meu canal, o canal auditivo. E aí eu solicitei de espuminha e o pessoal falou que não tinha, que não sei o quê. A empresa tem que providenciar isso? Ou se o funcionário falar, esse faz mal, preciso de um abafador. Como é que funcionaria isso? Está dentro da gestão? Está dentro da gestão, sim. A empresa, né, o profissional responsável pelo fornecimento do equipamento de proteção, ele tem sempre que estar atento se aquele equipamento está sendo efetivo ou não para proteção. Né? Como eu falei, existe uma infinidade de modelos, de marca, de formato, enfim. Se não estiver sendo efetivo para o trabalhador, é necessário que seja feita a substituição. Essa é uma das diretrizes, é uma das obrigatoriedades da empresa.
É claro que tem que sempre avaliar caso a caso, porque vai ter trabalhador que realmente está reclamando porque está machucando, não está protegendo, mas sempre vai ter aquele que vai querer um mais caro, que vai querer trocar o tempo todo. Essa gestão ela tem que ser feita ponto a ponto, mas é a obrigação da empresa, sim, fazer o fornecimento do equipamento que, de fato, faça a proteção do trabalhador. E nem sempre o que funciona para você vai funcionar para o teu colega. Então, às vezes vai ser necessário, sim, substituir o equipamento de acordo com a necessidade daquele trabalhador individual. Às vezes o canal auditivo da pessoa é mais fechado ou é mais aberto, não vai estar fazendo a proteção. Às vezes a pessoa tem propensão a desenvolver ali uma infecção de ouvido, alguma coisa nesse sentido. Então, esse tipo de situação tem que sempre estar sendo avaliado pelo profissional de segurança caso a caso. A sigla EPI, ela já diz, equipamento de proteção individual. Então, individualmente, as situações têm que ser avaliadas, tem que ser conversada com o trabalhador tem que trazer essas necessidades para o técnico também e tem que ser atendido sim. Beleza, Manu. Eu acho que antes do Arielzinho fazer a pergunta, porque eu acho que o tema, uma coisa vai levando a outra. Em relação ao óculos, Manu, a empresa, se eu tiver um óculos de grau, a empresa tem que fornecer, eu tenho que levar a receita médica? Como é que funciona? Hoje no mercado tem assim alguns modelos de EPIs que são em grau, que tem o grau ali. Se a empresa optar por fazer o fornecimento desse equipamento de proteção com um grau, a empresa vai arcar com um custo um pouquinho mais elevado, mas assim, é um equipamento que também ele vai ter o CA, vai ter o código de aprovação ali, e aí ele é fabricado de acordo com a necessidade do funcionário. Então, se eu optar por fornecer um equipamento de proteção com grau, um óculos com grau para o trabalhador, ele vai me trazer uma receita, né, do oftalmologista lá atualizada, eu vou encaminhar para o fornecedor para poder fazer a fabricação para ele. Mas existem no mercado também algumas opções que são mais baratas, que se chamam óculos de sobrepor. Então, o trabalhador, se a empresa não quiser optar por fornecer esse equipamento com grau, ela não vai ser obrigada, porque ela pode dar uma outra alternativa, que é o óculos de sobrepor. Ele é parecido com esse que você está aí em cima da tua cabeça aí, é grandão, porque aí ele vai sobrepor o óculos da pessoa que ela está utilizando mesmo, vai fazer a proteção do óculos dela e não vai tirar ali a necessidade dela de estar utilizando um óculos com lente mesmo, né? Eu, mesmo lá na empresa, quando eu preciso utilizar, eu acabo optando por um óculos de sobrepor, porque eu não preciso estar com o EPI o tempo todo. Então, para mim, é mais prático usar o de sobrepor. Obrigado, Manu. De nada. Antes de fazer a pergunta para Manu, Sérgio, na época da Arca que você construiu junto com ela, não tinha esse equipamento também? Acho que não, né? Como que era a situação? Então, veja bem, não tinha técnico de segurança, né? Na época não tinha técnico de segurança. O criador cuidava. Manu, um ouvinte aqui mandou também uma pergunta, perguntando assim, qual a importância da brigada de incêndio e do PPCI? Essa pergunta, Ariel, é bastante interessante porque, assim, ela tá junto com a área da segurança do trabalho ali, mas, ao mesmo tempo, não tá, porque ela tem uma legislação específica e uma formação específica para isso. Hoje, nas grandes empresas aí, quem cuida dessa área é o bombeiro civil. Então, existe uma formação específica para bombeiro civil, a pessoa vai lá, faz o curso e atua na área como bombeiro civil. Então, ele cuida de toda essa parte de legislação relacionada a programa de prevenção de combate a incêndio, né? PPCI significa Programa de Proteção e Combate a Incêndio, mais uma sigla. E aí, ela também é regulamentada de acordo com quantidade de funcionários, grau de risco, probabilidade de ter um acidente relacionado a incêndio ali dentro da empresa, né? E ela vai trazer uma série de normas, de regras que a empresa precisa estar seguindo, diretrizes ali de instalações mesmo dentro do prédio, você vai ter que ter quantos extintores vai ter, aonde que vai ser, sistema de emergência, iluminação de emergência, detectores de incêndio, e uma infinidade aí de paramentação que a empresa vai fazer, visando a proteção contra um sinistro de incêndio, né? E aí, eventualmente, dependendo do tamanho da empresa, quantidade de funcionários, vai ser obrigatório estar fazendo a formação de uma brigada de incêndio dentro da empresa. A brigada de incêndio ela vai ser formada pelos próprios trabalhadores, né? Esses trabalhadores eles vão ser selecionados para serem brigadistas responsáveis por aquele setor. Cada brigadista vai receber
uma atividade, uma função dentro da brigada, vai ter o líder da brigada, as pessoas que vão ficar responsáveis por cada setor, e essas pessoas, elas passam por treinamentos específicos para poder estar atuando numa situação de emergência, né? Então, se acontecer um incêndio ali dentro do prédio, por exemplo, vai cair a energia, as pessoas vão entrar em desespero, então essas pessoas da brigada, os brigadistas, eles são figuras centrais ali para estar direcionando todo mundo para onde que tem que ir, o que tem que fazer, por onde caminhar, por onde entrar, fazer um atendimento de um primeiro socorro também, se for o caso. Então, essas pessoas, essas figuras dentro da empresa, elas são fundamentais por conta disso. Obrigado. Excelente, Manu. Eu queria só fazer um complemento a essa pergunta do Ariel, Manu. Quando na empresa você não consegue ter funcionários para participar da brigada, o que a empresa tem que fazer, por exemplo? Você diz no sentido de não tem quantidade de funcionários ou as pessoas não querem participar? As pessoas não querem participar. Assim, geralmente, Túlio, as grandes empresas, elas optam por contratar empresas terceiras que fazem a prestação de serviço na parte de bombeiro civil, né? A legislação específica nesse sentido, ela vai me dizer assim, se você não quiser formar uma brigada ali dentro da empresa, você pode contratar X números de bombeiro civil dentro da empresa. Então, as grandes indústrias optam por fazer isso, porque aí é uma preocupação a menos que elas precisam ter gestão, gerenciamento, tudo mais, uma subcontratada vai fazer isso, né? Mas, assim, no sentido de ter funcionários e os funcionários não querem participar, porque às vezes pensam que é uma obrigação a mais, ela não vai estar recebendo nada mais por aquilo, existem até algumas empresas que fazem ali o incentivo financeiro mesmo para o brigadista, colocam ali como uma bonificação mensal, alguma coisa nesse sentido, para incentivar a pessoa. Mas eu entendo que o mais importante é que haja conscientização, da pessoa entender que ela vai estar exercendo um papel fundamental ali numa situação de emergência, que ela vai estar ajudando as pessoas, que ela vai ser uma figura importante ali. Então, eu acho que as empresas, na verdade, como a gente costuma fazer não só na brigada, como também na CIPA, incentivar as pessoas, fazerem com que as pessoas entendam que aquele papel que ela vai exercer ali vai ser fundamental para ajudar outras pessoas numa situação de emergência mesmo. E aí, quando a gente diz situação de emergência, é importante aqui também deixar claro que não é só quando for pegar fogo, ter uma explosão, alguma pessoa que se machucar, que acabar tropeçando, acabar sofrendo um acidente leve ali no dia a dia mesmo também, essa figura vai estar ali para poder ajudar, para poder dar o suporte e o apoio. Ah, legal, Manu, bacana. Tem uma pergunta, Manu, que eu achei muito interessante, principalmente porque eu sou da área de gestão, né? Ela fala sobre a gestão de indicadores. Para que serve a gestão de indicadores de segurança e saúde? E complementando essa pergunta, você teria algum exemplo de indicadores e KPIs para essa área? Acho que todo mundo já deve ter passado aí em alguma empresa, na frente da empresa, e ter visto uma placa lá, estamos trabalhando há tantos dias sem acidente de trabalho. Nosso recorde é de tantos dias, né? Às vezes as pessoas passam ali e pensam, beleza, legal, parabéns para você, né? Mas esse é um indicador muito importante dentro da empresa, porque, assim, o maior objetivo da área de segurança do trabalho é evitar acidentes. Tudo que tem, todas as regras, todos os procedimentos, todas as normativas, elas visam um único propósito, evitar acidente. Por quê? Para evitar que as pessoas se machucam, que, consequentemente, elas acabem perdendo a integridade física, a capacidade física, a vida até mesmo, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas teve um trabalho que nós fizemos aí em conjunto com a professora Soraya, que a gente até falou, foi feita uma apresentação dizendo que a segurança do trabalho, né, nós fizemos todo um projeto ali de estudo, dizendo que a segurança do trabalho, de alguma forma, ela era um direito fundamental da Constituição Federal, que é a proteção da vida da pessoa, né? Então, o objetivo maior é esse, proteção à vida da pessoa. Quando se fala em gestão de segurança do trabalho, ela vai ser uma gestão como qualquer outra área dentro de uma empresa. Para você que é gestor, você entende a necessidade de você estar monitorando números, monitorando estatísticas, informações, e com o acidente de trabalho é a mesma coisa. Você precisa ter mapeado o que está acontecendo dentro da tua empresa, quantos, quais, como, por quê, né? Essas perguntas têm que ser respondidas, têm que ser solucionadas para que você evite que alguma situação torne a acontecer.
né? Atrás de você aí tem a pirâmide de Beard, a gente já tinha conversado sobre isso. A pirâmide de Beard, ela é utilizada dentro da empresa, né? É assim, muito ligeiramente falando, ela é uma pirâmide de estatística que ela é feita para monitorar o número de acidentes, né? A pirâmide de Beard é uma teoria de Beard mesmo, ele é um estudioso desse sentido, e aí ele desenvolveu uma técnica de análise de números que diz ali, muito grosseiramente, tá? Que para cada, vamos supor, 10 mil acidentes leves ou desvios, né? Vamos dizer assim, que não chegam a ser acidentes, é só uma situação erradinha ali, um negócio irregular que está acontecendo. Para cada 10 mil vão ser um pouco mais sério, 100 vai ser um pouco mais sério, desses 100 vai acontecer um acidente que é um pouco mais grave, e desses 100, 10, e aí ele acaba chegando ali no resultado 1, que vai ser um acidente fatal. Então, se você tiver mapeado ali desde os 10 mil, desde o 1000, o que está acontecendo, e já for evitando ali, trabalhando para solucionar a raiz do problema, você vai evitar de chegar naquele 1 que é o acidente fatal, né? Então, os indicadores hoje dentro das empresas, eles servem para isso, para você saber a quantidade de acidentes leves ou quase acidentes que estão acontecendo, para que você possa trabalhar em cima daquilo dali e evitar que novos acidentes e piores acidentes acabem acontecendo dentro da tua empresa. Esse é só uma pontinha do iceberg de indicadores e de controle que pode ser feito dentro da área. Existem várias outras informações que podem ser monitoradas, como, por exemplo, quais são as incidências de acidentes que mais acontecem, os trabalhadores se afastam mais porque, o que acontece. Além da gestão interna, existe também uma gestão governamental para isso, né? Ou pensando em INSS, por exemplo, quais são os acidentes que mais afastam, quais são as áreas que mais afastam, e por aí vai. Assim, existe uma série, uma infinidade de controles que é feito, mas objetivando um único bem maior, que é fazer a prevenção mesmo e evitar que os acidentes aconteçam dentro das empresas. É isso aí, Manu. E tem aquela frase, né? Quem não gerencia não controla, né? E automaticamente Isso. não melhora, né? Uhum. É isso aí. Obrigado, Manu. Emanuel, dentro dessa coisa arada toda aí, eu vi que alguns os nossos telespectadores e o pessoal que segue o nosso canal provavelmente trabalham na indústria, faz umas perguntas lá de sigla e tal. Eu acredito que uma pergunta aqui do nosso seguidor aqui, o seguidora, é mais numa questão da curiosidade, né? Como que iniciou o Departamento de Segurança do Trabalho nas empresas? Vocês têm, assim, uma história, uma teoria de como é que surgiu? Tem. Não é uma teoria, é história mesmo, né, Sérgio? Aham. Assim, se você for buscar lá nos primórdios, quem que começou com essa história toda foi Aristóteles, lá em 310 a.C., quando ele começou a avaliar por que os trabalhadores, os mineradores, desenvolviam problemas pulmonares, e aí ele acabou descobrindo que era por conta da atividade que eles exerciam dentro da mina, acabavam inalando lá produtos, fumaça, poeira. Isso daí tem tudo a ver com segurança do trabalho, porque a gente analisa a atividade, identifica o risco e trabalha em cima disso, né? Então, se você for lá nos primórdios, foi assim que começou. Ela se desenvolveu mesmo historicamente, mas na era da Revolução Industrial, como qualquer outra coisa, né? Revolução Industrial aí que deu um boom, e aí começaram a se avaliar, as primeiras leis surgiram lá na Revolução Industrial. Teve uma lei que ficou conhecida como a Lei dos Aprendizes, que ela determinava lá um horário, uma carga horária específica para as pessoas poderem trabalhar, né? Porque antes não era regulamentado nada. Então ela trouxe delimitações de carga horária de trabalho, momentos para a pessoa poder sair para fora da indústria, dar uma respirada, voltar, iluminação, tudo mais, algumas coisas nesse sentido aí. Então, ali na Revolução Industrial também começou a se falar muito nisso. Aqui no Brasil, assim, o boom mesmo, o marco histórico da segurança do trabalho, ela veio com Getúlio Vargas quando foi instituída a CLT. Né? Então, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela tem ali a diretriz de que o Ministério do Trabalho, ela determina ali num artigo que o Ministério do Trabalho deverá elaborar normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Então, a partir dessa determinação da consolidação das leis do trabalho, foi que o Ministério do Trabalho e Emprego elaborou lá as 37 normas regulamentadoras, não como a gente conhece hoje, porque elas passam por alterações como qualquer outra lei anualmente, né? Elas vêm, às vezes,
sobe uma, às vezes cai, volta a vigorar, é criada uma nova, tem modificação. Então, assim, anualmente elas ficam se mutando, as empresas precisam estar se adequando, mas ela surgiu mesmo ali, determinação, veio junto com a CLT. E a partir dali foram criadas normas regulamentadoras como a gente conhece hoje. Obrigado, Emanuele. De nada. E, Manu, como estão as estatísticas de acidentes no Brasil comparando com o mundo? Tem como ter essa noção, mais ou menos? Olha, Ariel, estatística de acidente é um assunto bem delicado, assim, dentro da segurança do trabalho, sabe? Por quê? Porque existe um problema muito grande aqui dentro do Brasil, que é relacionado à subnotificação de acidentes de trabalho. O que é a subnotificação de acidentes de trabalho? As empresas simplesmente não fazem o comunicado do acidente de trabalho, né? Existe lá uma determinação legal de que todo acidente de trabalho ele precisa ser comunicado formalmente, e esse comunicado é feito através da CAT, mais uma sigla, é Comunicado de Acidente de Trabalho, é um documento formal que ele é preenchido via um sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, e esse comunicado ele tem que ser feito pela empresa, uma obrigatoriedade. Ali nesse comunicado ele vai constar data, hora, nome dessa pessoa, o que ocasionou aquele acidente, para justamente poder ter o mapeamento, que é aquela outra questão que a gente já tinha falado sobre as estatísticas de acidente e o controle, né? O Brasil também precisa controlar para saber o que está acontecendo para poder trabalhar em cima disso. Mas existe o problema da subnotificação. Se você buscar hoje, eu acho que até vocês conseguem colocar o link ali depois para o pessoal assistir, acessar, existe um Observatório Nacional de Acidentes do Trabalho, um site que ele fica fazendo atualização em tempo real das estatísticas de acidente mediante essas notificações que são feitas, né? Então, ali nesse observatório, ele vai determinar valores que são gastos em acidente de trabalho, o que está acontecendo assim em tempo real, bem bacana. E aí você consegue, é um mapa do Brasil, você consegue acessar por estados, por cidade. Se você buscar ali no mapa São José dos Pinhais, você vai encontrar quais os acidentes que aconteceram em São José dos Pinhais que foram notificados, né? Mas aí eu torno a dizer, existe o problema da subnotificação. Algumas empresas optam por não notificar o acidente de trabalho. Porque pensando assim, se eu tenho uma empresa hoje aqui em São José dos Pinhais, e aí no mês 11 eu notifiquei um acidente, no mês 12 outro acidente, e no mês janeiro outro, e por aí vai, isso acende um sinal de alerta, né, para os órgãos competentes, fiscalizadores da minha empresa. Eles vão lá bater na porta da minha empresa e procurar fiscalizar, saber se eu estou seguindo com as determinações, se eu estou aplicando as leis, se eu estou fazendo a coisa como tem que acontecer. E se ficar constatado que eu não estou fazendo, a multa vem, né? Isso tudo regulamentado por lei. Eu posso ser multada por conta disso. Então, assim, as empresas às vezes optam por não notificar para não chamar atenção para ela mesma. Acabam resolvendo tratar internamente ali com o trabalhador. Pode falar, Sérgio. Essa questão que você falou, nessa hipótese, né, o órgão do governo vir fiscalizar e ter uma multa, vai sobrar para o técnico de segurança de trabalho ou o técnico... Pode sobrar, sim, pode sobrar. Pode sobrar. Se ficar constatado que o técnico de segurança não está cumprindo com as determinações, está sendo negligente com as normativas de segurança do trabalho, pode sobrar para ele também. Mas nesse primeiro momento, pensando em fiscalização, vai ser ali uma tratativa administrativa mesmo com multa, né? A empresa vai ter que assumir, eventualmente ela vai desligar esse técnico de segurança. Essa vai ser a consequência para ele nesse primeiro momento. Mas aí, muitas empresas optam aí por fazer a subnotificação, às vezes pela burocracia, porque você tem que entrar ali no sistema, notificar, na correria, acaba não fazendo e tem um prazo para isso. Você tem que fazer esse comunicado até um dia útil depois do acidente, que o acidente aconteceu. Passou disso, não é validado esse comunicado. Então, existe esse problema da subnotificação. E aí isso acaba fazendo com que os números, as estatísticas, elas não tragam o que realmente acontece. Então, você vai olhar ali as estatísticas que tem disponível na internet, nesse observatório, vários outros sites que fazem esse mapeamento, mas ele não vai condizer com a realidade, porque os números de acidentes que são registrados,
existem ali, mas os que não são registrados estão acontecendo e ninguém está sabendo, né? Então, a gente tem um problema da subnotificação. Mas aí, com relação a fazer uma comparação do que acontece aqui no Brasil com fora do mundo, é muito difícil mensurar, porque o monitoramento aqui no Brasil é feito de uma forma, a legislação externa ela é totalmente diferente do que acontece aqui dentro, né? Não saberia te informar, por exemplo, se existe um procedimento de comunicado de acidente como existe aqui no Brasil. Então, é muito difícil fazer esse mapeamento já aqui dentro do Brasil, quanto mais se você for buscar em outros países aí como que funciona, por conta da legislação ser totalmente diferente, sabe? Legal, Manu, bacana a explicação, viu? Show de bola. Falando sobre a questão do acidente também, Manu, você comentou um pouco das estatísticas, né? Você, pessoalmente, tem alguma sugestão, alguma ideia para mitigar os acidentes de trabalho no Brasil, pelo menos? Ou, vamos falar, vamos tratar da região ou do seu segmento, né? Mais especificamente, existe alguma coisa que talvez o governo pudesse fazer em relação a isso? Ou as empresas? Olha, o governo acho que não cabe muito ao governo trabalhar em cima disso, porque é muito pessoal de cada empresa, de cada setor, de cada atividade que aconteça, né? Assim, no meu tempo de experiência na área, uma coisa eu entendi, que se o trabalhador não quiser, ela não vai fazer. Se ela não entender a importância daquilo, se ela não se conscientizar de fato da necessidade dela estar se protegendo, dela estar utilizando um equipamento, dela estar seguindo um procedimento, ela não vai fazer. Então, assim, eu acho que o que mais as empresas deveriam investir é em conscientização. E aí a conscientização não é só a conversa bonitinha, chamar a pessoa no canto, não, é fazer treinamento, capacitar essa pessoa para que ela possa entender que tipo de risco que ela está exposta, quais seriam as consequências dela sofrer um acidente, como que ela tem que se proteger, né? Porque, assim, dos acidentes de trabalho que existem, você consegue fazer uma análise e tirar ali quais foram as consequências daquele acidente de trabalho. E hoje, pode falar, Sérgio. Pode concluir, que daí eu vou fazer a pergunta. Tá. E hoje no Brasil, se você for avaliar, se você for analisar quais são os motivos causadores dos acidentes de trabalho, muitos deles estão relacionados à falta de conhecimento do trabalhador, do fato da pessoa não entender, não conhecer o processo que ela está trabalhando. Assim, para executar a atividade, ela vai saber a função dela. Mas agora, em relação a quais são os riscos que são inerentes àquela atividade que ela vai estar fazendo, muitas pessoas não sabem, simplesmente cometem o erro por não saber. É falta de treinamento, falta de capacitação, falta de conscientização. Então, eu acho assim, o que mais poderia estar contribuindo aí para esses números diminuírem tanto as empresas quanto os trabalhadores entenderem que a segurança do trabalho não é só para cumprir norma, para cumprir legislação, mas efetivamente para fazer a proteção daquela pessoa ali e evitar os números de acidentes que acontecem tanto hoje no Brasil, né? Emanuele, dentro dessa tua questão aí que você fala de conscientizar, nesses seus 7 anos de experiência aí, qual que é o público mais chato para cobrar, para exigir EPI? É o povo velho, tipo a minha idade, 40, 45, ou os jovens aí, 21, 22 também reclamam de usar EPI? Porque eu já trabalhei na indústria, e aí sempre tem aquela desculpa, esse equipamento me machuca, isso aqui não sei o que. Eu tenho até um amigo também, até de segurança de trabalho, e as desculpas que você, isso aqui é ruim, isso não protege. Na sua visão, nessa tua experiência, qual que é o público mais chato? É o teu público, Sérgio. Os velhos são os mais terríveis. Sim, é porque assim, eu já trabalhei a minha vida inteira, nunca me aconteceu nada. Assim, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu ingressei na área, porque eu sou novinha, né? Dá para ver, diferente aí do Sérgio, do Túlio. Eu e o Ariel, a gente é novinho. Quando eu entrei na área, eu tinha 21, né? Então, assim, uma menininha aí de 21 anos, chegando para um senhor de 70 anos, 60 anos, olha, o senhor precisa usar uma luva. Ele olhava para minha cara e, tipo, quem é você na fila do pão para me dizer que eu tenho que usar uma luva, né? Sendo que eu trabalho aqui há mais tempo do que você existe,
né? Você tem aí 21 anos, eu já trabalho há 40 anos com isso e nunca me aconteceu nada. Então, o discurso do eu nunca me aconteceu nada é muito complicado de superar e geralmente ele vem dessas pessoas de mais idade mesmo, que já estão ali, de fato mesmo, há muitos anos trabalhando naquela função, exercendo aquela atividade, nunca aconteceu, mas não é porque nunca aconteceu que não pode acontecer, né? Então, tem que trabalhar nesse sentido com essa pessoa. O público jovem, assim, não tem muita dificuldade, porque é mais fácil de aceitar ali a determinação, a recomendação e tudo mais, e aí não tem tanta resistência com relação a isso, é mais o senhorzinho mesmo que dá trabalho. Emanuele, uma outra pergunta, então, que nós temos aqui é: existe uma lei que vai determinar essa criação, a criação da CIPA? E o que é a CIPA? Mais uma sigla, né? A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão mesmo que vai ser montada dentro da empresa, mais ou menos como a brigada, mais ou menos no formato da brigada de incêndio ali. Vai ser montada por trabalhadores mesmo que trabalham ali dentro da empresa e ela vai ter o intuito de fazer prevenção de acidentes dentro da empresa, junto com o técnico de segurança do trabalho. Tá? Como eu falei já em outro momento aqui, ela é também regulamentada por uma NR específica, que é a NR5, né? Já falamos da 6 ali, que fala sobre EPI, a NR5 fala sobre CIPA, especificamente sobre CIPA, e ela dá todas as diretrizes de como que vai ser montada, como que vai ser formada uma CIPA, quantos funcionários tem que ser, né? A CIPA, ela precisa obrigatoriamente ter representantes da empresa e representantes do empregado. Ah, mas por que tem que ser feita essa diferenciação? Porque existem interesses opostos em cada lado, né? Às vezes o trabalhador ele vai querer uma melhoria, ele vai querer uma situação ali que não vai ser tão interessante para a empresa e vice-versa. Então, por isso que precisam ter representantes dos dois lados integrando essa comissão. E aí, essa comissão vai ter algumas diretrizes ali para estar seguindo, tá? A CIPA, ela tem validade de 1 ano dentro da empresa. O mandato da CIPA, né, que a gente chama, ela tem duração de 1 ano dentro da empresa, e anualmente essa CIPA ela tem que ser reconstituída mais uma vez. E aí, toda essa diretriz, ela está dentro da NR5 ali. Ela vai ser formada também muito parecida com o SESMIT. Dentro da NR5 tem um quadro, esse quadro ele vai fazer um cruzamento de informação do grau de risco da empresa com a quantidade de funcionários, e aí esse quadro ele vai me dizer quantos integrantes eu tenho que ter na minha CIPA. Quanto mais funcionários na empresa e maior o grau de risco, mais cipeiros eu vou ter que ter. E aí, essa quantidade de cipeiros, se eu tiver lá que constituir uma CIPA com 6 integrantes, 3 vão ser representantes da empresa e 3 vão ser representantes dos empregados. Ok, Manu. Obrigado, Manu. De nada. Manuel, qual é o critério para determinar a quantidade de pessoas da CIPA? Então, é justamente esse cruzamento de informação, né? A gente vai analisar grau de risco da empresa. Quanto maior o grau de risco, naturalmente, maior a probabilidade de acontecer um acidente. Então, eventualmente, maior a quantidade de pessoas que eu tenho que ter na minha CIPA para poder estar fazendo a proteção das pessoas, vamos dizer assim, né? Então, é feito a partir desse cruzamento de informação ali do grau de risco da empresa com a quantidade de funcionários. O grau de risco da empresa, ele também é determinado por uma NR específica. Ele vai bater o CNAE da empresa, que é o Código de Atividade da empresa, e aí cada atividade ela vai ter um grau diferente de risco. Por exemplo, uma empresa que faz paisagismo, não tem muito risco, porque a pessoa só vai estar mexendo ali com plantio de árvore, de grama, colocando jardim vertical dentro das casas, não tem muito risco. Ou uma empresa que só execute atividades administrativas, por exemplo, um escritório de advocacia, né? Não tem risco trabalhista nesse sentido, né, da pessoa sofrer um acidente. Vai ter um risco ergonômico ali, o grau de risco dela vai ser muito baixo em comparação, por exemplo, a uma construtora, a uma empresa de serralheria, que tem riscos muito mais elevados e probabilidades muito mais altas de acontecer um acidente. Então, é feito o cruzamento dessa informação. Quanto maior o grau de risco, maior a quantidade de funcionários, ele que vai direcionar e dimensionar como que vai ser o tamanho da tua CIPA, né, dentro da empresa. Aí a CIPA tem ali
infinidade de atividades que ela precisa estar executando. Ela precisa se reunir uma vez por mês, fazer obrigatoriamente uma reunião mensal, isso precisa estar registrado em ata, tem a CIPAT, que eles precisam fazer também uma vez por ano, e por aí vai. Show. Então, tipo assim, uma construtora de navio, alguma coisa assim, tem que ter bastante gente, então, né? Desculpa, não ouvi, Ariel, tá Tipo, uma baixinho. construtora de navio, que nem o nosso querido amigo aqui, o Sérgio ali constrói navio. Tem que ter bastante gente, então, né? Com a quantidade de risco, né? Mas no caso do Sérgio, se ele trabalhava só com madeira lá na Arca de Noé, não tem muita coisa assim também não, né? É. Agora, Manu, você falou do escritório de advocacia, desde que não seja criminal também, né? Aí Era risco isso que eu ia pouco maior, né? perguntar. O criminal. Tem um risco muito grande, Manu. Como que é, Sérgio? Não ouvi. O escritório criminal, o risco é muito grande. Também. Está inerente na função, né? Tem que ser avaliado, tem que ser levantado, tem que ser medido, não adianta. Tá bom. Fazer uma PR aí para fazer essa análise, né? Você comentou aí da criação da CIPA, você falou um pouco da quantidade das pessoas envolvidas na CIPA, né? E você comentou sobre as atividades. Tem uma pergunta aqui que veio, você falou até da CIPAT também. Essa CIPAT, ela deve ser organizada pelos cipeiros, Manu? Deve ser organizada pelos cipeiros. Ali dentro da CIPA, ela vai ter representantes da empresa e representantes do empregado, né? Para direcionar quais são os interesses de cada parte. Mas ela deve ser, sim, direcionada, montada, pensada, elaborada pela CIPA. A CIPA não vai ter toda a autonomia de investimento financeiro, por exemplo. Eu quero montar uma CIPA e quero chamar a Joelma aqui para fazer um show da minha empresa. A empresa também vai ter que liberar verba. Então, a CIPA não tem 100% de autonomia para poder estar montando essa CIPAT, né? A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é uma semana que a empresa vai estar direcionando ali no ano para poder fazer uma série de atividades relacionadas à prevenção de acidente de trabalho. Geralmente tem palestra, né, com profissionais da saúde, dinâmicas, o pessoal faz muitas brincadeiras também. É uma semana ali como se fosse uma semana de comemoração relacionada à prevenção de acidentes, de doenças ocupacionais também que podem acontecer. Mas ela tem que ser obrigatoriamente pensada e elaborada pela CIPA, sim. Manu, então dentro desse tema aí do CIPAT, aí já vem de encontro com a nossa próxima pergunta ali. Quem é que vai determinar esses temas que vão acontecer no CIPAT? O cipeiro, que são da parte dos empregados, eles podem determinar o tema, dizer, eu quero uma palestra, porque eu já trabalhei numa indústria que eles faziam lá uma forma do pessoal participar, eles sorteavam lá, juntavam um seninho e ganhavam um brinde no final. Isso é uma determinação da empresa, ou os cipeiros que determinam? Quem determina o tema? Como é que funciona? A programação da CIPA, assim, a CIPAT é um evento muito importante para a CIPA, né? As pessoas que são integrantes da CIPA ali, eles já programam, fazem o cronograma dessas atividades com bastante antecedência, mas ele vai ser determinado de acordo com a necessidade da empresa. Se, por exemplo, eu trabalhar num escritório de advocacia, né? Voltando aí, eu sou cipeira no escritório de advocacia. Não faz sentido eu chamar um profissional para estar falando sobre riscos relacionados à serralheria. Não vai agregar no quê para minha empresa, né? Então, tem que ter essa coerência também. Os temas, geralmente, eles são relacionados de acordo com a atividade que é executada dentro da empresa. Existem alguns temas que são X, assim, que podem ser utilizados para todas as empresas. Como é o caso de saúde mesmo das pessoas, né? Então, assim... A famosa ginástica laboral. Ginástica laboral, isso daí também. A NR5, ela traz ali, em um dos itens dela, um tema específico que é obrigatório ser abordado. Né? A NR5 ela passou por atualização em 2021, e antes dessa atualização, esse tema específico e obrigatório, e que tem que ser evidenciado, inclusive, ele era as DSTs. Né? Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas tinham que ser abordadas pelo menos uma vez por ano. Ali não diz especificamente na CIPAT, mas geralmente as empresas utilizavam esse período da CIPAT para poder estar abordando esse tema que era obrigatório dentro da empresa. Depois dessa atualização de 2021, esse tema mudou.
Ele não é mais obrigatório você falar sobre DST dentro da empresa, mas é obrigatório você falar sobre as doenças mentais, porque passou a ser evidenciado muito mais o afastamento por doenças, transtornos mentais que as pessoas podem estar adquirindo dentro da empresa, né? A síndrome de borderline lá e tudo mais. E a pessoa acabar se afastando ali da empresa por conta de estresse, por conta de doenças mentais mesmo ali relacionadas à atividade que ela está exercendo. Então, um dos temas principais e obrigatórios para ser levantado é a questão da saúde mental. Fora isso, fica a critério da empresa. Igual eu falei, se quiser chamar a Joelma ali para fazer um show dentro da empresa, na CIPAT, fazer sorteio de brinde e tudo mais, é uma semana para descontrair e falar sobre coisa séria mesmo. Ok, Manu, obrigado. Eu acho que você fazia que tocava o sininho, que eu não entendi. Você falou tocar sininho na empresa? Fazer Selinho. o sorteio, né? Selinho, é. Ariel. Ah, selinho, entendi sininho. Eu já pensei que o certo tá tamanho com o Papai Noel. Mas A tá. barba branca e a barriga já tá igual. O pessoal geralmente está muito animado na semana da CIPAT porque sabe que vai vir brinde, né? Geralmente as empresas fazem parceria com os fornecedores doam ali cafeteira, sanduicheira, bicicleta, tudo mais. No último dia da CIPAT geralmente é feita uma festa mesmo e geralmente tem um sorteio. Eu acho que é por isso que o Sérgio falou da questão do sorteio, né? Que geralmente está Eu bem ganhei um relacionado relógio, mano. à CIPAT. Eu ganhei um relógio, mano, quando eu trabalhei na indústria. Eu tenho ele até hoje. Só tem que trocar a pilha. Tá. E, Manu, fala, Marco. A pilha é aquela pilha grande ainda, Sérgio? A pilha fogo. Ué, tá. E, Manu, toda empresa deve ter técnico de segurança? E as escolas devem ter algum técnico de segurança também? Olha, Ariel, na minha concepção, toda empresa deveria ter sim, porque em todo ambiente de trabalho que você for analisar, por mais que seja um escritório de advocacia, você vai conseguir identificar riscos ali que a pessoa pode se acidentar, pode se machucar, enfim, né? Mas não é obrigatório por legislação. As empresas elas podem só ter a quantidade de funcionários que é exigido pela NR4, que é aquela primeira NR que a gente falou lá do SESMIT. Então, quando é feito o cruzamento de informação lá do grau de risco da empresa versus quantidade de funcionários, se a minha empresa não exigir, tiver lá na tabela 0, nenhum funcionário, nenhum profissional do SESMIT, eu obrigatoriamente não preciso ter. Não vai ser cobrado legalmente que eu tenha. Mas por uma questão de igual a gente estava conversando, né, eu e o Sérgio aqui, a questão de cultura da empresa. Se culturalmente o dono da empresa, o gestor da empresa entende que, por mais que eu não esteja enquadrado lá na NR4 no grau de risco, quantidade de funcionário, eu obrigatoriamente, legalmente, não precisaria ter um técnico, mas eu quero ter, porque eu me preocupo com os meus funcionários, me preocupo com a saúde e segurança da minha empresa, nada impede você de fazer a contratação de um profissional para que ele cuide ali dessa área dentro da empresa. Mas se a pergunta é obrigatório? Não. As escolas deveriam ter, se a escola tiver lá a quantidade de funcionários enquadrada no grau de risco lá da tabela da NR4, aí ela precisaria contratar. Mas o que determina mesmo é a tabela lá da NR4. Obrigado. Ô, Manu, tem uma pergunta aqui, que é, como você é da área de segurança, né? Qual foi o acidente mais grave que você presenciou e que você teve que atuar e como é que foi a sua ação em relação a isso? Olha, Túlio, quando eu comecei a trabalhar na segurança do trabalho, eu tive um acidente na minha gestão, vamos dizer assim, né? Mas eu não cheguei a presenciar porque eu estava em Curitiba e o acidente aconteceu na empresa que eu trabalhava, mas lá na cidade de Apucarana, né? Foi um acidente bem grave. Eu trabalhava com telecomunicação na época e o funcionário estava fazendo a instalação de cabo de fibra para a internet, instalação de internet, e aí ele acabou levando um choque no poste e caiu lá de cima. Foi um acidente bem grave, não foi fatal, mas foi um acidente bem grave na minha gestão. Agora, que eu estava presencialmente mesmo, que eu vi o fato acontecer,
foi em 2021, já trabalhava aqui em Curitiba mesmo, e aí, para quem não sabe, eu trabalho com construção civil, né? Então, assim, nessa área, a probabilidade de acontecer um acidente é muito alta. E, geralmente, quando os acidentes acontecem, não são acidentes leves, são acidentes graves mesmo. E aí, especificamente nesse momento, não era um funcionário da nossa empresa, da empresa que eu trabalho, era um funcionário de uma outra construtora que estava no mesmo local ali também executando as atividades, e o trabalhador ele acabou sofrendo um acidente quando ele estava operando uma plataforma elevatória. Plataforma elevatória, para quem não sabe, é um equipamento que é utilizado para acessar trabalho em altura. Existem alguns modelos de plataforma elevatória. Tem o modelo tesoura, que ela só sobe uma plataforma mesmo parada ali, só sobe no sentido vertical. E aí a gente tem a plataforma articulada, que ela tem um cesto e ela sobe tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, ela faz esse trabalho. E essa plataforma articulada, essa não tem tanta estabilidade no cesto dela, que é onde o trabalhador fica ali para poder acessar o local que ele vai trabalhar. Né? E justamente por falta dessa estabilidade, ela tem um balanço, ela balança ali quando ela é manuseada. E aí o trabalhador, exatamente, Sérgio, ele dá uma balançada. E aí esse trabalhador especificamente, ele acabou não calculando o entorno, né, da onde que ele estava. Então, ele acabou balançando ali quando ele operou a plataforma elevatória, a orelha dele acabou pegando numa estrutura metálica e decepou a orelha dele. Então, assim, eu não estava olhando para ele naquele momento, mas assim que aconteceu o acidente, como a gente estava em alguns técnicos de segurança ali na obra, o pessoal me procurou, porque na ocasião eu era a única empresa, né? A nossa era a única empresa que tinha ali disponível um kit de primeiros socorros, e aí eles me procuraram para a gente poder fazer um primeiro atendimento ali com esse funcionário, mas esse foi o acidente mais grave, porque ele acabou perdendo, decepando a orelha mesmo. A gente teve que recolher a orelha dele do chão ali. Eu saí correndo para pegar um saco plástico. Como era obra, a gente não tem muitas, né? Você não está preparado, na verdade, assim, você fala, mas na hora do vamos ver ali, a cabeça acaba pensando várias coisas, né? Então, eu só saí correndo para pegar uma coisa para colocar a orelha, um lugar limpo para colocar a orelha da pessoa. E aí eu lembrei que lá dentro do escritório eu tinha saco plástico mesmo para guardar documento e que eles estavam limpinho, novinho. Eu só pensei naquele saco. Então eu saí correndo, peguei o saco, entreguei na mão do encarregado da empresa. Ele foi lá, recolheu a orelha da pessoa. A gente enfaixou ali a cabeça do trabalhador porque estava sangrando bastante na hora. Chamamos a ambulância e ele foi fazer lá o primeiro atendimento no hospital, assim, mas é bem complicado, porque você trabalha para que aquilo não aconteça, né? Faz toda a tratativa, toda a orientação, todos os treinamentos, mas o acidente ele já tem esse nome porque ele é acidente mesmo, ou eventualmente ele vai acabar acontecendo, né? Então, assim, na hora do vamos ver mesmo é bem complicado, principalmente quando envolve sangue, essas coisas assim, todo mundo fica alvoroçado, né? Mas esse foi o acidente mais sério assim que eu presenciei. O trabalhador ele não teve consequências mais sérias. Eu entendo que esse acidente ele poderia ter sido mais grave, porque se tivesse, sei lá, pego aqui na região do pescoço dele, né, numa parte que é mais vital, ou no olho mesmo, ter perdido a visão, alguma coisa assim, né, foi mais superficial, mas ele acabou perdendo a orelha mesmo. A gente até brincava, assim, uma brincadeira bem ridícula, porque era época de pandemia, a gente usava máscara pendurada na orelha, né? E aí todo mundo se preocupava com como ele ia acabar pendurando a máscara dele. Humor negro isso aí, mano. Mas está bem agora o trabalhador, voltou a trabalhar. Tá bem, sim. Assim, ele até foi encaminhado para o hospital, tentaram fazer o enxerto da orelha, acabou não pegando, o corpo dele acabou rejeitando, ele ficou sem orelha mesmo. Coitado, agora não pode mais ouvir o podcast Escuta Direito. Manu, você já comentou ali então, mas assim, para a gente ficar um pouquinho mais claro, qual que é o tipo de empresa que tem acidentes mais graves dentro dos ramos, assim, ramo de empresa? Indústria, construção civil, quais são as que têm acidentes mais graves?
Construção civil, Sérgio, com certeza construção civil. Assim, se a gente for pensar em indústria, fábrica, montadora, essas indústrias elas estão muito preparadas para aquilo, né, para aquele acidente, para trabalhar com aquilo. Mas a construção civil, ela é muito dinâmica. Ela muda o cenário de uma obra se você passar num prédio, por exemplo, que está em construção. Aquele prédio, ele uma hora está assim, se você passar ali na semana que vem, ele já está em pé, se você passar na outra semana. Então, o cenário da construção civil ele é muito dinâmico. E isso acaba acarretando em riscos que são difíceis de controlar, porque numa indústria você vai fazer aquela fórmula, vamos dizer assim, de segurança e vai aplicar ela todo dia, todo dia, todo dia. A pessoa que está ali trabalhando numa esteira, ela vai fazer isso, isso, isso e isso. Agora, a pessoa que está numa indústria de construção civil, numa obra, num canteiro de obra ali, ela tem que estar trabalhando com vários riscos, e esses riscos eles vão se mutando conforme o decorrer da obra. Então, estatisticamente, se você for buscar os números que tem disponível aí no Observatório Nacional de Segurança do Trabalho mesmo, de acidentes lá, você vai encontrar que é a construção civil que mais causa acidentes, que são os acidentes mais graves que tem, e é hoje a indústria que acaba mais tirando a vida das pessoas por conta dos acidentes de trabalho que acontecem. Em termos de remuneração, Manu, é igual para o técnico de segurança de trabalho, então? O mesmo que trabalha na indústria e trabalha no hospitalar e na construção civil? Ou então, para compensar, eles tem um salário diferenciado para o técnico? Não, Sérgio, tem a diferenciação, sim, tem a diferenciação por região, né? Como qualquer outra profissão, regionalmente existe o piso salarial e o teto salarial, então é feita essa diferenciação, uma por conta disso, e a outra também por conta de o que determina muito isso também é a questão dos adicionais, né? Sim, lá dentro da NR15 e NR16, elas falam dos adicionais de insalubridade e dos adicionais de periculosidade. Qualquer profissional que trabalhe dentro de uma área que seja considerada pela norma regulamentadora insalubre ou periculosa, ela vai ter direito a um adicional. Então, o técnico de segurança que trabalhe numa área que seja considerada periculosa ou insalubre, também vai incidir no salário dele aquele adicional ali no salário por conta da atividade que ele está executando ou do local que ele está trabalhando, né? Então, é feita essa diferenciação aí também. E aí tem também as indústrias que, assim, que mais tem trabalho para o técnico, vamos dizer assim, e remunera melhor. Então, é feito toda uma análise de mercado com relação a isso. Tempo de empresa, tempo de profissão, experiência desse profissional da área também. É feito, sim, bastante essa diferenciação. Não é porque a pessoa é técnico de segurança, ponto, ganha aquele X ali. Tem toda uma análise por trás disso. Beleza, Manu. Obrigado, Manu. De nada. Manu, já abordando essa pergunta do Sérgio, o técnico de segurança tem algum amparo legal? Amparo legal? Isso. Em que sentido, Ariel? Nas leis trabalhistas, digamos assim. Amparo legal leis trabalhistas. Vamos lá. O técnico de segurança ele vai ser contratado no regime seletista, como qualquer outro profissional, ou eventualmente ele vai ser um prestador de serviço, né? Eu particularmente eu já trabalhei nas duas formas, já trabalhei como prestadora, tive ali um CNPJ para poder fazer prestação de serviço, e o meu amparo legal trabalhista era nesse formato de prestador de serviço. Agora, trabalhando como regime CLT, vai ser os mesmos direitos que um trabalhador registrado com carteira assinada tem. Manu, questão de benefícios, tudo mais, é a mesma coisa. Existe tipo um conselho de segurança, tipo que nem tem a OAB, tem o CRM, tem algo nesse sentido para o técnico? Tem, sim. O técnico de segurança ele precisa ter o registro dele, né? Tem que fazer o curso de segurança do trabalho e aí tem que fazer o registro. Se a pessoa não tiver com o registro dela ativo, ela não pode exercer a função. A empresa não pode contratar esse técnico de segurança porque ele não vai poder exercer, ele vai exercer a função, mas vai ser ilegal, né? Como um médico, como um enfermeiro, como um advogado, por exemplo. E hoje existem 2 órgãos que regulamentam esse registro, que é o CREA e o próprio MTE. Né? O meu registro pessoal de segurança do trabalho ele é feito pelo MTE mesmo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Aí tem um numerinho ali que, pelo CREA, você precisa estar renovando, né? Como qualquer outro CREA, você precisa estar renovando ele anualmente, pagando uma taxa ali, mas pelo Ministério do Trabalho, não. Você vai fazer a solicitação lá do teu registro, tem que inserir teu certificado de conclusão de curso, alguma documentação ali, eles emitem teu número e você trabalha com aquele número ali, até eventualmente acabar perdendo ele também, que isso pode acontecer, né? Muito, muito bom, Manu. Complementando essas duas perguntas aí que o Sérgio e o Ariel fez do amparo legal, você já até fez alguns comentários sobre a responsabilidade técnica do técnico de segurança do trabalho. Quais são os documentos hoje? Quais são as RTs que eles se tornam responsável? E qual a responsabilidade civil e criminal do técnico de segurança? Onde que ele pode ser enquadrado? Tem alguma coisa específica em relação a isso? ART, você perguntou, Túlio? Você Isso. perguntou ART? Não existe um documento ART que algum técnico de segurança vai elaborar e vai assinar, né? Mas existe uma infinidade de documentos que o técnico de segurança pode estar assinando, laudos, levantamentos, liberações de trabalho, né? A responsabilidade existe, sim, se o técnico de segurança fizer, por exemplo, uma liberação de trabalho. O que é a liberação de trabalho? Vamos lá. NR35, por exemplo, a gente falou de algumas NRs aí. A NR35, ela vai regulamentar o trabalho em altura. Todo trabalho que é realizado acima de 2 metros do nível do pé do trabalhador, né? Se o pé do trabalhador estiver acima de 2 metros, seja numa escada, seja num andaime, seja numa plataforma elevatória, é considerado trabalho em altura pela NR35. Essa NR35, ela me dá diretrizes de como fazer esse trabalho de forma segura. Ela me diz que esse trabalhador tem que ter um treinamento específico, ela me diz várias outras coisas, entre elas que precisa ter uma liberação formal para esse trabalho acontecer. Uma liberação formal é com um documento mesmo, que ele é preenchido e assinado ali na hora. Normalmente, os procedimentos internos das empresas, eles vão ser moldados de acordo com a necessidade de cada empresa, mas normalmente quem faz a elaboração e a liberação desse documento é um técnico de segurança do trabalho. Se eventualmente esse técnico de segurança do trabalho for para frente de trabalho com um trabalhador, que esse técnico de segurança do trabalho sabe que esse trabalhador não tem o treinamento, que ele não tem capacidade técnica para executar aquela atividade, que ele não tem os exames necessários, por exemplo, para estar fazendo um trabalho em altura, o técnico simplesmente não liga para nenhuma regra, para nenhum procedimento, vai ali, assina o papel, porque ele já está atrasado, quer ir embora, assina o papel, libera o trabalhador para esse trabalhador subir em altura. Esse trabalhador sobe, sofre um acidente, cai dali de cima e morre. Esse técnico de segurança ele pode ser responsabilizado criminalmente, civil e criminalmente, por conta daquela fatalidade que aconteceu ali, né? Então, assim, aconteceu uma morte dentro da empresa, a polícia vai ser acionada, vai ser feito todo o inquérito policial, normalmente, vai ser tratado normalmente. Em paralelo, vai ser feita uma investigação interna da empresa, com certeza, mas essa investigação ela vai tomar um rumo criminal, querendo ou não, porque teve uma fatalidade ali. E aí, nesse inquérito policial que foi feito, se ficar constatado que o técnico de segurança, que era a pessoa responsável pela segurança daquela pessoa ali, foi negligente, não se preocupou, deixou de seguir com procedimentos, deixou de seguir com responsabilidades que ele deveria ter assumido e contribuiu para a morte daquela pessoa, ele pode ser, sim, indiciado por conta daquele homicídio ali. Entendi. Que tem que responder lá perante o capa preta, como a gente costuma dizer dentro da área, né? Interessante. Manu, esse tema é muito empolgante, esse tema de segurança do trabalho, é um tema que Sim. é abrangente demais, né? Nós chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Gostaríamos muito de te agradecer imensamente pela sua participação. Um tema assim que fluiu de uma forma muito tranquila, muito gostosa de se debater. E agradecer por compartilhar esses seus conhecimentos aqui conosco, com os nossos seguidores, e desejamos aí sucesso na sua carreira e está aberto aí para suas considerações finais, Manu. Meninos, eu só tenho a agradecer também, né? Eu acho que, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, eu fico empolgada até, porque para algumas pessoas, porra, é um negócio muito chato,
mas eu gosto de trabalhar com isso, eu, assim, me empolgo bastante para falar mesmo sobre o assunto, porque eu gosto de trabalhar com isso. A profissão do técnico de segurança, acho que hoje ela tem é pejorativo, porque todo mundo pensa assim, técnico de segurança só entrega EPI, técnico de segurança é o cara chato, que chama a tua atenção ali na empresa, mas vai muito, muito além disso, né? Assim, para quem conhece a área, entende mesmo, procura saber sobre o assunto, essas coisas que a gente conversou aqui é assim, só uma pontinha mesmo de tudo que existe nessa área, nesse âmbito, né? Tem muita legislação, tem tudo a ver com direito. As pessoas às vezes me perguntam assim: mas você está fazendo direito e você trabalha com segurança do trabalho, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, na verdade, porque tudo que é aplicado dentro da segurança do trabalho é legislação. É a legislação aplicada, né, no caso, você consegue ver a lei por um outro ângulo, e é muito legal, assim, eu adoro falar, adoro trabalhar na área, sou técnica de segurança chata mesmo, que chama a atenção das pessoas, mas, sim, fico muito satisfeita quando a gente consegue evidenciar que o nosso trabalho está dando bons resultados, né? Como? Sim. Quando a gente tem as pessoas protegidas, quando a gente tem as pessoas que entendem, que se conscientizam, que conseguem elas mesmas assim ali se cuidar uns dos outros, né, dentro da empresa. E isso é muito legal, assim, para mim é muito satisfatório. Fiquei muito feliz de receber o convite de vocês também. Desejo todo sucesso aqui para o Escuta Direito. Adoro, amo o canal de vocês, assim. Acho que os temas são muito pertinentes. Acho muito legal vocês buscarem temas que não são ali só, né, dentro da bolha, né, dentro da bolha do direito, crime e tudo mais. Tem muita coisa para falar dentro do direito. Acho muito legal. E tô disponível. A hora que vocês quiserem, eu tô aí. Legal, Manu. Muito obrigado aí pela sua participação. Continue com a gente aqui por enquanto, que nós temos aí agora o nosso tema aleatório. E hoje é o nosso Ariel que vai falar sobre o tema aleatório. Vamos lá, Ariel. Exatamente, Marco. Hoje sou eu que vou falar o tema aleatório. E o tema de hoje é: vocês já caíram de bicicleta alguma vez? Eu já caí, já tem umas histórias boas aí. Algumas vezes. Conta, Manu. Conta a sua, Manu. Tem uma história bem emblemática, assim, com a minha irmã. Eu sou em 4 irmãos e a gente tem uma idade muito próxima uns dos outros, assim, né? Principalmente as meninas. Somos 3 meninas e um menino. E aí eu sempre fui a moleca de casa, né? Então, assim, quando a gente era bem criancinha mesmo, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, minha irmã tinha uns 7, eu e ela, a gente pegou uma bicicletinha que não tinha capacidade para 2 crianças, era para uma criança só, né? A gente subiu a ladeira lá da rua, uma rua de terra com bastante mato em volta, e aí a gente colocou uma telha de Eternite mesmo na garupa para poder caber 2 pessoas ali, né? Uma sentada na telha, outra pedalando. E aí a gente acabou pegando uma velocidade que a gente não tinha calculado na rua de terra, ela tentando frear e não freava e não conseguia, e nós naquela velocidade se embolamos, eu e ela, para dentro do mato ali. É uma história que a gente sempre dá risada quando a gente lembra, assim. Mas tem muitas outras coisas. Ali você descobriu a vocação para a Terra e Segurança do Trabalho. Ali você descobriu a importância do IPI. Eu costumo dizer assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho uma história, Ariel, muito engraçada sobre o assunto, mas triste ao mesmo tempo, né? Eu não sei por que aquelas bicicletas antigas, não a Caloi 10, tinha uma bicicleta que era um pouco menor que a Caloi 10, ela tinha uma travinha que você tirava o sistema de freio dela. Não sei por que existia aquilo nas bicicletas. O Sérgio deve saber que é da época dele essas bicicletas, né? E nós estávamos conversando no colégio, na época de, sei lá, tinha 10 para 12 anos. Um amigo nosso chegou com aquela bicicleta, mostrando que a bicicleta não sei o quê. E tinha o Pedro, o Pedrinho, um amigo nosso, que era o atentado da turma, né? Foi lá e era ostentar a bicicleta. Foi lá e tirou, desacionou o freio da bicicleta, cara.
E estamos conversando, daqui a pouco o dono da bicicleta subiu na bicicleta, cara. Só que nós não imaginávamos que ele fosse dar uma volta tão forte na bicicleta. Mas o cara deu uma chapada no muro, cara. Deu uma chapada no muro da escola, cara, que assim, na hora ficamos preocupados, né? Pô, o cara se machucou, não sei o quê. Nós não sabíamos que o cara tinha feito isso. Pô, a bicicleta nova, quebrou, não sei o quê e tal. E depois desse cara contando que tinha sido ele que tinha desacionado o freio da bicicleta. Ai, ai, ai. Eu vou contar a minha. Eu bati de bicicleta num carro parado. Mas isso você tá fazendo sempre, com o carro parado, o carro andando, você continua, né? Eu tava saindo da igreja, indo para casa, e eu tinha uma mountain bike, Na né? igreja. Não, era pra igreja mesmo, sim. Aqui é que eu tô pedalando. E aí eu peguei e fui trocar a marcha, e a minha bicicleta tinha um problema que ela caía a corrente, né? Quando eu trocava lá para coroa, ela caía fora. E eu troquei a marcha e olhei para ver se não tinha caído, né? E aí quando eu vi que ela mudou para coroa maior, eu dei aquela embalada, né? Quando eu levantei a cabeça assim, eu bati num carro parado. Tortou meu guidão, quebrei aqui assim o nariz, né? Arrebentei aqui assim os beiços por dentro. Cara, e para chegar em casa, com E aquele contar. rosto lá, e explicar ainda, pô, bateu num carro parado ainda. Essa foi punk. Aí nunca, daí falava assim, tem que usar capacete. Assim, que capacete? Nada, jamais. E Ariel? Mas é normal, Sérgio. Eu tenho meu amigo, o Derek, que eu dei o salve lá por começo, ele já também quase bateu um caminhão parado. Mas teve uma vez que nós estávamos pedalando, tava eu, o Derek e o Vitor, meu outro amigo, e nós estávamos andando. E nós fomos para Murici. E quem conhece a Murici tem uma estrada de chão. E umas descidinhas maravilhosas. E ele estava na frente. E ele pegou muito embalo e tinha uma senhora passando. Ele quase atropela a senhora. Ele caiu no chão com tudo, freou e caiu. Mas a senhorinha passou assim, olhando para ele, assim, tipo, e ele deitado no chão. E você disse, quer me atropelar, meu filho? E ele Coitado. sempre faz isso. Ele é o que mais cai de bicicleta do nosso grupinho de 3. Ele é do nosso trio, é o que mais cai, quase bate. É o nosso. Ô, Ariel, coloca umas rodinhas para ele na bicicleta lá. Vou colocar. Ô, Derek, desculpa, Derek, vai ter que colocar as rodinhas, né, Derek? Ô, Derek, vai ter que andar de triciclo, viu, Derek? Depois desse tema aleatório aí, vamos para a parte que todos estão aguardando, ansiosos aí, né? O nosso coach matrimonial com o nosso amigo Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Ok. É chegar aquele momento que vai se decidir se vai ser felizes para sempre ou se vão ser infelizes para sempre. Já que o nosso tema é segurança de trabalho, esse recado é para você, minha amiga. Amiga, pare de subir no banquinho para esconder o seu Tupperware lá naquele armário do alto, porque você vai cair, vai morrer, e quem vai usar o seu Tupperware vai ser a nova esposa do viúvo. Para com isso, amiga. Amigo, você também não fica para trás, não. Tire o traseiro do sofá, arrume as coisas que a patroa pede para você, porque senão o marido de aluguel vai arrumar muito mais coisa. Lembre-se, segurança em primeiro lugar e o casamento também. Esse é o conselho do coach. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo conselho de hoje aí, dessa noite. Agora vamos para a parte de entretenimento, né? Ariel, o que você tem de sugestões aí de filme, música? O que você tem para nos falar aí, Ariel? Arielzinho Produções apresenta dicas de filme e músicas. Exatamente. Hoje vamos para nossas músicas e nossos filmes. E o filme, vamos pegar um pouco do tema, que é um filme de 1936 e ainda tem na Prime Video. O filme é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Aquele que fica maluco de tanto ficar apertando as coisas, entra dentro da máquina, tudo ainda.
Esse filme é espetacular. É o filme que todo mundo deve assistir. Eu assisti no meu colégio, no nono ano, pra vocês terem uma ideia. O professor colocava... Esse filme é mandatório no curso de segurança do trabalho, hein? Né? É um filme que todo mundo assiste no curso de segurança do trabalho. Muito bom. Meus professores no Kaique lá, colocavam sempre no nono ano lá, para nós assistir esse filme do Charles Chaplin. É um espetáculo esse filme. E a nossa música que nós temos, que é para o nosso coach. Não, coach não. O nosso pensamento da noite. Vai ficar para o pensamento da noite, que foi a indicação do Marco. E é dos Titãs, a música Epitáfio. Escutem, é muito boa. Ok, então, meus amigos, minhas amigas, vocês que chegaram até aqui nesse momento, então agora a gente faz aquela nossa divulgação do nosso canal. Se você ainda não está seguindo a gente, clica lá no sininho, clica lá no curtiu. O seu comentário também é muito importante. Faz aí o seu comentário, né? Qual que é a tua preocupação com a segurança do trabalho, né? Qual que é a tua preocupação aí em relação à bicicleta? Você já andou caindo de bicicleta, batendo? Então entre ali no nosso canal no YouTube e faça seus comentários. Nós estamos, então, no nosso Instagram, @podcast, _escuta direito. Também estamos no nosso TikTok, @escuta.direito, _podcast. E você que está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube, @podcast, escuta direito, tudo junto. Então, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga. Quero também aproveitar esse momento e agradecer. Nós batemos agora 100 inscritos. 100. Atingimos o número 100 inscritos no nosso canal. Isso é uma gratidão nossa para você, meu amigo, minha amiga, que tem ajudado a divulgar o canal. A gente também vai estar fortalecendo o nosso TikTok. Segue nós nas redes sociais e divulgue o nosso canal. Muito obrigado. E a gente vai agora, então, para esse nosso encerramento da noite, com um pensamento para a gente refletir e que a gente possa ter uma noite do sono do justo. Com vocês agora, então, o nosso pensamento da noite com Marco Túlio. Pessoal, pensamento dessa noite, como eu comentei no início da nossa conversa, essa semana foi uma semana bem complexa para nós, né? Então, meu pensamento é o seguinte: quem partiu segue vivendo na minha saudade e com muito carinho na minha memória. Boa noite a todos. Bom final de semana, bom sábado, bom domingo. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.